E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também traga e matam um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde, por isso o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é seu. Amém? Para introduzir essa história, já foi muitas vezes ministrada aqui. Essa semana eu estava meditando na palavra, e a palavra, essa mensagem sobre pai, ficou muito dentro de mim. Muito engraçado. Minha esposa, pela graça divina, está grávida novamente, sou filho, glória a Deus. E essa semana eu estava conversando com meus irmãos no escritório, e o Marquinhos, a Marli, estava ali relatando o quão amoroso era o nosso pai. Eu não tive esse privilégio, porque quando o nosso pai partiu eu só tinha 2 anos de idade, então não tenho memória do meu pai. Mas eles contam assim. Toda vez que eu ouço o Marquinhos ou a Marli falando do nosso pai, meu coração se enche de alegria, pela forma que ele era e pela pessoa que ele era. O Marquinhos estava contando que ele, minha irmã mais velha, estava contando que quando o filho dele, um dos filhos dele, nasceu um homem, né, a parteira fez uma brincadeira com ele. Claro, eu acho que é mais uma menina. Ah, que bom, que benção, evento de saúde e tal. Aí minha mãe mostrou a criança para ele assim, era um menino. Ele ficou tão feliz que saiu para a rua, ficou a noite toda bebendo com os amigos.
Chegou no outro dia de madrugada, tão feliz que ele ficou. E ele era muito amoroso, ele pegava a criançada quando chegava na escola, no colo, ele dava apelido para todo mundo, os meus irmãos, né? Isso mexeu muito comigo. Porque apesar de eu não ter tido meu pai presente, pela graça de Deus eu conheci Jesus ainda na adolescência. Deus me deu a graça de ser um pai, me deu a graça de ter esse privilégio de trazer esse carinho, esse amor para os meus filhos. E para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui, eu queria ilustrar com vocês o seguinte. Eu estava vendo essa semana, então tudo que vem para mim essa semana vem sobre o pai. E uma coisa que me chamou muita atenção, o Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, ele relatou, ele fez um relato, um dos meus devocionais durante a semana, ele fez um relato que, certa vez, ele estava ministrando este sermão, lá em Israel. Ele estava num momento lá e ele resolveu ministrar esse sermão. Ele falou que quis aproveitar como intérprete, tinha bastante muçulmano ali, ele estava interessado sobre a história dele, porque ele era um arqueólogo muito respeitado, e os caras chegou ali e queria saber, né? E ele falou assim: vou aproveitar o gancho, está sendo um evangelista aqui agora. Ele começou a ministrar esse sermão e ele foi muito hostilizado. E ele falou que na hora que ele estava ministrando, ali os muçulmanos, aquelas pessoas que estavam ali do Oriente Médio, eles faziam assim e falavam a palavra, né, na linguagem deles, dizendo: isso é mentira, isso não existe. E saiu indignado dali. Depois ele chegou para o intérprete e perguntou para o intérprete: o que foi que eu falei demais? Para vocês entenderem, lá no Oriente Médio, até hoje, a figura paterna é algo muito forte mesmo. E para eles é inaceitável, é impensável uma pessoa, um filho, se voltar ao pai e desrespeitar o pai por começar a sermão. Eles não conseguem, a cabeça deles assim é, porque eles têm uma cultura muito forte disso. O pai é a autoridade máxima dentro da casa, e o filho mais velho é a segunda autoridade máxima. Então, se não bastasse um filho mais novo desacatando o pai, ainda com a omissão do mais velho, não, isso não é possível. É impossível isso. E é muito engraçado isso, porque essa cultura de respeito à figura paterna lá nunca foi diferente. Só que o que me intrigou nesse contexto, nesse esboço que eu estou fazendo para vocês, é que quando nós voltamos aqui para o nosso país, nós vimos uma decrescente investida de um sistema desconstruindo a imagem paterna. O pai hoje, ele é descaracterizado. Aí é muito engraçado isso, porque eu estava estudando sobre isso e eu fiquei horrorizado, porque é muito verdade. Quem aqui não assistiu os Simpsons? Quem aqui não assistiu a Grande Família? Quem aqui não assiste essas coisas assim, esses desenhos? Ele tem assim um viés de desconstrução, porque o pai lá do Homer é uma pessoa assim, totalmente desconectada, uma pessoa não tem respeito nenhum. O Homer não tem respeito nenhum, o pai do Simpsons, não, o Homer do Simpsons. A Grande Família, o pai da Grande Família, gente do céu, aquele homem é o mais zoado da Grande Família. Eu estava olhando isso e falei: gente, Cezinha, eu fiquei apavorado. Porque pelo menos há 25 anos está sendo desconstruída a imagem paterna aqui no Brasil. O pai hoje aqui no Brasil, devagarzinho, Satanás tem usado os servos dele e tem tirado a autoridade dos pais aqui no Brasil. Os pais têm deixado de ser a referência dos seus filhos. O pai não ocupa o papel central do respeito dentro da casa. Mães, vocês têm que entender uma coisa. Nós já entendemos, nós já entendemos a última palavra de vocês, beleza? Não vou entrar em questão. Nós não vamos brigar por isso. Mas você tem que entender que o patriarca, o principal, o homem da casa, é ele que dita as diretrizes. Hoje na escola bíblica, a pastora Maria falou uma coisa muito séria. Ela falou assim: quando o homem da casa se desestabiliza, a mulher também se desestabiliza. Mas uma mulher desestabilizada, mas um homem centrado é capaz de estabilizar a mulher.
Mas o homem desestabilizado está para nascer a mulher que estabiliza esse homem. Porque existe um princípio espiritual, irmãos. Você, varão, você, homem de Deus, tem que entender que você é a referência dentro da sua casa. Você é a referência de atitude dentro da sua casa. Você é a referência de palavras dentro da sua casa. Estou lendo um livro onde diz que o pilar da integridade está baseado em 3 coisas. Falamos o que pensamos. Quem é a pessoa íntima? Aquela pessoa que fala o que pensa, mas ela age conforme ela fala. Essa é uma pessoa íntima. Ela fala o que pensa, mas ela age conforme o que ela está falando. Nós vimos aqui nessa história muito interessante. Nós vamos estudar um pouquinho ela aqui. Você vai ver que tem alguns detalhes aqui que Deus quer nos ensinar. Vamos falar no 11. O que eu acho interessante dessa história é que, se o Rodrigo Silva foi hostilizado no pleno século XXI por algumas pessoas que estavam até interessadas no Senhor Jesus, eu fico pensando em Jesus no meio dos escribas contando isso. Quanto alvoroço ele causou, quanto incômodo ele causou naquela galera. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, estudando isso aqui, muitas coisas assim abriu a minha mente. As pessoas, elas ficam incomodadas num sentido. Eu vi um paralelo aqui quando eu estava estudando isso, que aqui os mestres da lei ficaram incomodados porque Jesus estava junto com pessoas, aos olhos dele, pecadoras. Rodeava Jesus nesse momento pessoas que para eles eram taxadas como pessoas fora da graça. Mas essas pessoas, elas ficaram muito preocupadas porque Jesus estava denunciando o pecado daqueles que se diziam ser santos. Isso mudou muito. Eu quero que você saiba uma coisa: quando você estiver incomodado com algo, procure corrigir. Essa semana eu estava na feira com um amigo, ele é coronel da polícia. Ele falou uma coisa muito forte. Ele falou assim: o ser humano sem disciplina, ele se perde. Eu perguntei para ele assim, eu falei: Coronel, como que eles conseguem por tantos anos, mandei até para você, né, Eli? Como que eles conseguem por tantos anos manter uma disciplina exemplar dentro do quartel? Como que eles conseguem? Ele falou o seguinte: é muito simples. A disciplina, ela é inserida devagar, lá na escola. E quando o cara está formado, ele vai ser um graduado, ele nunca perde a base. É muito forte isso, irmãos. Porque para o sistema militar se manter, o coronel e o soldado nunca pode esquecer da base. O servo de Deus, para estar no céu, para entrar no céu, ele tem que entender que existe uma base. Existe uma base. Para o pastor, existe uma base. Para quem está ouvindo, existe uma base. Para quem está trabalhando, essa base nunca pode ser mudada. A base é Jesus, que ressuscitou em favor de nós. Por causa de nós, ele subiu naquela cruz. Mas em favor de nós, ele desceu daquela cruz e nos tornou dignos de ser eleitos para o céu. E nisso eu estava falando com ele sobre a doutrinação, hoje nesse tempo, nas escolas. E ele falou que ele implantou um sistema na escola de Santa Catarina. Ele falou que a escola lá de Santa Catarina, o sistema cívico-militar, tem uma fila de espera de 400 alunos, porque todos querem disciplina. Inconscientemente, todo ser humano procura disciplina, porque o ser humano que anda sem disciplina, ele se perde. 11. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos ele tinha? 2. 12. Certo dia, o mais moço disse ao pai: quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Por que era tão ofensivo isso aqui? Por que era tão ofensivo? Porque herança, irmãos, você só adquire herança depois que aquela pessoa que está ali, o pai, morre. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu quero meu pai morto. O que interessa para mim
desejo. O que interessa para mim são as minhas vontades. E o horror é. Quantas vezes nós não matamos Jesus novamente? Porque nós temos que viver a ressurreição de Jesus, não a morte. A morte nós celebramos como um ato profético, mas nós vivemos a vida que Jesus teve ressuscitado. Mas esse filho, ele requer a herança dele com o pai em vida. Não bastava ele ser desrespeitoso com o pai, mas agora ele requer algo com o pai em vida. E o pai repartiu os bens entre os dois filhos. Entre os dois filhos. Eu quero ficar nos dois filhos aqui, é o seguinte. Ele tinha dois filhos, amém, irmãos? Sabe o que eu acho engraçado aqui? Vocês viram no final? A gente às vezes lê essa história e dá razão para o mais velho, não é verdade? Quando nós lemos essa história, a gente não dá razão para o mais velho. Quer ver? Quantas vezes, né? Se a gente pensar, eu vou trazer para mim. Muitas pessoas me conhecem, vou trazer para mim. Você imagina, eu tenho uma igreja onde a Júlia, ela se dedica, hoje ela trabalha com o escritório, seus meses de atividade, ela vai para o escritório, mesmo, fica no rabo, tira o lixo, vai limpa a bagunça, ela ajuda as meninas, aquele serviço que quase ninguém quer fazer, ela está ali fazendo agora. Ela está falando, está se dedicando, daqui a pouco ela pega uma certa idade, ela é mais velha, ela pega uma certa idade, ela começa a ter um cargo de confiança dentro da empresa. Daí, chega a Giovana, com seus 16 anos de idade, pai, eu quero curtir minha vida. É isso que está falando aqui. Pai, eu quero curtir minha vida. Então eu tenho ali meus funcionários, tenho a empresa, eu vendo uma parte da empresa, dou metade para a Giovana, curtir a vida dela, e dou outra metade na mão da Júlia. A Giovana vai, gasta tudo, metade da empresa que eu colei a vida inteira para construir, e depois ela volta. Naturalmente você vai ver a Júlia virar e falar: peraí, eu estava aqui todo esse tempo. A gente não dá razão para o mais velho nesse contexto, não é verdade? Mas veja bem aqui uma coisa: o mais velho também pegou a herança. Isso me intrigou, irmãos. Eu comecei a falar com Deus e falei: Senhor, por que isso? Vocês perceberam que o mais velho também pegou parte da herança? Só que o que mais me intriga é depois, 13. Aprenda isso, irmãos. Poucos dias depois, amados, entenda uma coisa: tem pessoas que estão convivendo com você, ela está te suportando, ela está te suportando. Tem muitos casais que estão vivendo uma vida de um suportar o outro. Tem muitos pais que estão suportando o filho, não aguenta mais. Tem muitos pais que estão suportando, muitos filhos que estão suportando o pai, porque vive um clima tão ruim, um ambiente que era para ser agradável. Olha, veja isso aqui, gente. Poucos dias depois, ou seja, ele recebeu a herança e ainda ficou alguns dias ali. Isso entristeceu meu coração. Sabe por quê? O contexto da palavra aqui que Deus quer ensinar a vocês é que esse menino, ele está fugindo daquele ambiente da casa dele. Quando fala do irmão, porque ele ficou alguns dias ali com a herança. Sabe o que Deus está querendo falar para nós nessa noite? É que tem pessoas que estão do nosso lado, mas às vezes não só suportando estar do nosso lado, mas eu creio que hoje haverá um milagre, que essa pessoa ela vai enxergar em você o que Deus vê em você. Essa pessoa, esse funcionário, essa esposa, esse marido, esse filho, esse pai, essa mãe, ela vai enxergar em você o que Deus vê em você. Amém, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja, busca a palavra de Deus, busca o entendimento de Deus, nós aprendemos com a palavra de Deus, mas não praticamos. Vocês lembram do princípio de integridade? Você vem aqui, você senta, você ouve, você aprende, mas quando você chega na sua casa, você não pratica. O seu vizinho fala mal de você, você retruca, você não perdoa. Na segunda-feira você está indo trabalhar,
proferiu uma maldição para alguém, que é a imagem e semelhança do Criador. O grande problema nosso é que nós aprendemos muito, mas não estamos dispostos a praticar. Porque na prática, haverá duas coisas que vai andar junto: a lembrança e a renúncia. Para quem estuda sabe disso. Para quem estuda muito sabe muito bem disso. Eu também com o meu irmão para não ter nada lá, ele falou: cuidado com esses médicos, não sei o que, eu estava conversando, né? Ele querendo me motivar para ficar bem. Fique tranquilo, as coisas estão bom, não sei o que e tal, e sempre assim. Eu falei: mas irmão, eu não vou discutir com o cara que estudou 7 anos da vida dele. Porque quem estuda muito sabe disso. Essas duas coisas andam juntas. O que eu quero que você entenda mais? Isso aqui, essa reflexão que Jesus está trazendo aqui para aqueles irmãos, ele está dizendo o seguinte: haviam duas pessoas dentro de uma mesma casa, e eram os dois estavam perdidos. Os dois estavam perdidos. Às vezes você está dentro da sua casa perdido. Perdido porque você perdeu a sua referência. A gente fala uma coisa dele: a sua maior referência tem que ser Cristo Jesus. Nós passamos aqui, aprendemos, mas temos que praticar. Está no princípio da integridade. Falamos o que pensamos e agimos conforme falamos. Essa é uma pessoa de caráter, ele é um homem de palavra. Ele faz aquilo que ele fala. Eu prometo para você que eu vou fazer. Minha filha tem uma mania. A Giovana fala: você promete, pai? Você vai jogar bola comigo quando você chegar no serviço? Eu falei: prometo. Então me dá o seu dedinho aqui. Ele disse: é quase impossível que eu peça promessa. Eu dou o dedinho para ela. Está prometido, filho. Eu chego no serviço e disse: vou ficar. Ela fala: pai, você lembra, né? Eu vou colocar meu tênis e vai para a bola para ela. O que nós falamos tem poder. Dentro desse contexto, eu quero dizer para você o seguinte: é tão poderoso a fala, é tão poderosa a declaração, que quando você declara a bênção, as coisas acontecem. Mas quando você declara a maldição, tudo bem que acontece. Por isso que é importante a gente todo dia se policiar. Quantas vezes a gente não fala assim: não, meu filho é eu não aguento mais a minha filha, eu não aguento mais esse traste do meu marido. Você está declarando, irmãos. Alguém fala assim: eu não aguento mais esse traste. Fala assim: pode falar: Senhor, eu não aguento mais. Transforma essa bênção, liberta esse homem. Fala assim que as coisas vão acontecer. Só que na nossa ira, nós proferimos maldição e damos munição para o inimigo vir contra nós. Próximo capítulo. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Não se engane, o mundo, ele é algo que te oferece muito, mas te entrega muito pouco. As coisas mundanas, os prazeres da terra, tudo isso aqui, nós vemos, é superficial. E como é difícil explicar isso para os jovens? Sabe como a gente explica? Sempre uma explicação. Você que está aqui dentro da igreja tem que entender: seja você a explicação. As suas atitudes têm que falar mais alto do que a sua voz. Filho, tem que orar, mas quantas vezes você tem que orar? Filho, tem que perdoar, mas na primeira oportunidade, eu não perdoo. Tem que contar uma coisa para vocês. Filho, pode ficar pronto já. Tem que contar uma coisa para vocês. Eu fiz uma oração esses dias porque eu fui para a UTI, fiquei 3 dias num lugar abençoado, num lugar necessário. Mas algumas pessoas precisam passar por ali, eu precisei passar por ali. Tem as pessoas que precisam passar por ali pela questão medicinal. Tem outras que precisam passar por ali pela questão espiritual. Porque ali, quando eu estava falando com uma amada ali não tem classe social. Ali para o médico todos são pacientes. É engraçado que a gente tem esse hábito de achar assim: vai chegar ali, o homem vai tratar do homem, a mulher vai tratar do homem. Então, né? Mulher, homem, não existe isso. Né? Todos são pacientes, para o médico, para a enfermeira, todos são pacientes. Aí você coloca a roupa na vergonha, fica ali naquela cama. E eu falo mais para vocês, eu falei para a Lívia, conversei com alguns amigos, eu falei que a hora que eu precisei tirar minha aliança e colocar dentro daquele saco, eu acho
acho que foi dentro daquele saco tudo que eu achava que existia de homem. Verdade, tudo que eu imaginava de prepotência, de arrogância, tudo. Acho que aquele saco foi uma libertação para mim. Porque eu coloquei naquele saco não só minha mesa, mas eu coloquei naquele saco, dentro daquela teia, tudo aquilo que me prendia para as coisas materiais aqui nessa terra. Porque na verdade ali dentro não existe classe social. Não interessa quem tem mais ou quem tem menos. Todos são iguais perante aqueles que estão ali se tratando e perante a Deus, que é o dono da vida. E é muito incrível isso. O Gil aqui já. Vamos só o Gil para aleluia. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Esse mesmo espírito de adoração. Vamos continuar adorando o Senhor. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença para me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, só tua presença para me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.
Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. Vale sim, vale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia, glória a Deus. Naquele primeiro dia do UTI, naquela noite fiz uma reflexão muito profunda, não dormi a noite toda, uma noite muito terrível, muitas pessoas enfermas, mas no segundo dia, logo pela manhã, o irmão esteve lá, o meu irmão falou uma coisa assim: não esqueça quem você é. Você não pode esquecer quem você é. Eu até aquele momento eu estava achando que eu ia morrer. Os médicos não conversavam comigo. Toda vez que eu falava com um familiar que estava lá, o familiar se chorando. Eu estava ficando preocupado. Toda hora, a cada 2 horas, vinha alguém fazer um exame em mim. Ficava aqui, ficava ali. E pela graça de Deus, foi encontrado ali um problema. E não, como eu estava hospitalizado no hospital, foi corrigido pela graça de Deus. Mas naquela hora que meu irmão falou assim: não esqueça quem você é. Eu me lembrei daquele momento que faz pelo menos 2 anos que tinha uma pessoa muito querida para mim. Por algum motivo a gente se desentendeu. E há 2 anos a gente não se falava. E naquela segunda noite, as meninas vieram, ficaram preocupadas comigo e falaram assim: a gente está desertando para dormir. Está muito difícil aqui. E você está acordado, é complicado. Amanhã você vai ter um procedimento muito delicado, então você descansa. Eu falei: ok, quanta bala. E ela me deu um desertando. E eu fiz uma oração simples, porque era 7 horas da noite, estava tendo culto, que era um domingo. Eu falei: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer comigo, mas me deu a oportunidade de pedir perdão para essa pessoa, que estou há 2 anos, eu como servo de Deus, eu sou pastor, estou há 2 anos, eu contendo com essa pessoa, Senhor. Mas dentro do meu coração, meu Pai, tu sabes que nada fiz, mas eu quero ter a oportunidade de reconciliar com essa pessoa. Eu dormi, nessa noite eu sonhei que essa pessoa, ela vinha até mim e me abraçava e falava assim: você não tem que pedir perdão para mim, não há nada que você fez para mim, está tudo bem. Me abraçou, deu um sorriso bonito assim. Eu acordei assustado, suando, eu estava preocupado pelo batimento cardíaco, subi, aí veio aquele monte de gente em mim, e já fui encaminhado para o cateterismo com aquela palavra do meu irmão. E esse sonho foi tão real. E eu lembrei, né, pastor Elias, como eu falei para o senhor aqui, pouco antes de eu passar mal, eu falei: pastor, eu tenho uma promessa. Deus falou que eu viverei essa promessa. Gil, Deus abençoe a vida. E eu falei para o pastor Elias, umas 2 semanas antes, eu falei: pastor Elias, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Eu vou viver essa promessa. Você que tem uma promessa, sabe de uma coisa: Deus é fiel e justo para fazer se cumprir na sua vida. E nesse momento eu lembrei dessa promessa. Falei para o pastor Elias: eu vou ter o 3º filho, pastor Elias. Nem sabia que estava por vir. Eu
Mas eu falei, pastor Elias, vai ter um terceiro filho. Deus prometeu. Eu tinha 16 anos, Deus revelou na igreja que seria dessa forma. Tudo que ele falou tem acontecido, só falta o terceiro filho para encerrar a parte que ele prometeu. Foi assim, não foi, pastor? E daí eu entrei naquela van, junto com minha esposa, naquele resgate. E eu fui quietinho, todo mundo quieto dentro do resgate. O cara estava com pressa, a ditadinha até passou mal do resgate. Mas é muito profundo isso que ele fala para vocês. E quando eu cheguei lá, que eu estava fazendo o procedimento bastante vazio, porém assim, com a cateterismo, lá na mesa, você fica consciente do que está visto. Meu Deus, do terror, você fica acordado, vendo o cara mexendo com você. Naquele momento, o Espírito começou a ministrar no coração e falou assim: eu tenho uma grande obra para realizar através de você. E aquilo que confortou muito meu coração, quando nós estávamos voltando para Sorocaba. Eu estava ali com o negócio aqui, não podia mexer o braço. Tem uma atadura muito forte no braço, assim, para não dar sangramento. E daí eu olhei assim para o médico que estava assim, na ambulância, e falei assim: doutor, o senhor tem família? Ele falou assim: o meu sonho é ter uma família. Naquele momento, o Espírito Santo me tomou e eu ministrei na vida daquele homem. Segundo a palavra que o meu irmão tinha me falado, não esqueça quem você é. Você está aqui com um propósito. Aquele homem foi ministrado, um médico jovem, um homem bonito, ele estava com uma depressão no grau mais elevado, ele estava falando que ia se suicidar. Ele tinha tudo, mas ele foi traído pela uma namorada e ele queria o suicídio. Deus me usou dentro daquela ambulância para falar daquele homem. O que eu estou querendo dizer para vocês, amados? Não importa onde você esteja, você é o projeto de Deus aonde você está. No seu casamento, você é o projeto de Deus. Na sua empresa, você é o projeto de Deus. Com os seus amigos, você é o plano de Deus, é o projeto de Deus para essas pessoas que estão ao seu lado. Seja alguém com quem as pessoas podem contar. Seja alguém que, quando alguém estiver aflito, pode olhar para você e ver segurança em você. Seja alguém a imagem e semelhança de Cristo. Seja alguém confiante, seja alguém que tem Cristo acampado aqui dentro, fazendo morada em você. Seja alguém cheio de Deus, porque quando você está cheio de Deus, é possível dizer não ao pecado. Logo quando eu cheguei em casa, fiz uma oração simples para o Senhor. Eu fiz assim, logo no primeiro dia de repouso em casa, eu falei assim para Deus: amados, aprenda uma coisa. Deus, ele está ensinando as coisas simples. Nós estamos falando aqui do filho pródigo. Ele volta para casa, o pai fica feliz de ele ter voltado. Mas a grande sacada aqui, sabe qual é? Não é o retorno, mas é a alegria do pai do filho estar bem. Sabe alguma coisa? O pai está feliz de você estar aqui. O pai está olhando para você e dizendo: ele está bem. O pai está vendo para você, aí você fala assim: pastor, você não sabe como a missa está, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como está no casamento, você não sabe como está na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, eu não preciso saber, porque aquele que é dono de todas as coisas, é provedor de tudo, já sabe. Ele é fiel e justo para intervir em tudo. No segundo dia que eu estava ali em casa, no repouso, manhã cedo, fiz minha oração, eu falei assim com Deus: pai, o Senhor me deu um sonho, eu quero que tu traga essa pessoa. O Senhor conhece o meu coração, só o Senhor sabe as minhas intenções. Tem algumas intenções que nem eu mesmo a conheço, mas por favor, me livra de mim mesmo. Fiz essa oração, e se possível, que eu me reconcilie com essa pessoa. Eu acreditando naquela oração, passou-se pelo repouso. No primeiro dia, fui na oficina mecânica para resolver um problema da empresa. Eu estou de costas assim na oficina. Essa pessoa, exatamente como foi o sonho, ela veio até mim, me abraçou, chorou comigo e falou assim: eu falei, você me perdoa? Eu falei, não tenho que te perdoar, igual no sonho. Sabe por que eu estou te falando isso? Uma oração simples, de coração sincero, mover o coração do Criador. Para você pode ser simples. Alguém que está 2 anos fora da minha vida, parece simples, mas para mim era importante. Eu liguei na mesma hora para o pastor Tadeu, eu falei: pastor,
existe alguma vírgula no mundo espiritual que me acusa diante de Deus, hoje foi apagada. Você tem que ter esse sentimento dentro de você. Se existe algo em você que te acusa diante do Criador, você deve aniquilar isso da sua vida, anular isso da sua vida, apagar de uma vez por todas da sua vida. Mas você só consegue fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Esse moço, na sinceridade dele, ele consegue ser mais verdadeiro que o mais velho. E o pai, parece aqui que o pai, pelo relato do filho mais velho, ama mais o filho mais novo. Não parece isso, irmão? Não parece isso? Até na fala do mais velho, não parece isso? Não, irmãos, o pai não ama menos, não ama mais. Mas eu acho incrível como o pai tem atenção por aqueles que são sinceros. Aquele moço, ele foi sincero quando ele chegou para o pai e falou: eu quero a minha herança. Ele foi sincero quando ele falou: eu quero minha herança para curtir. E quanto mais velho, omisso, dentro de casa, ele ficou quietinho, ele pegou a parte dele e sem nem abrir a boca, ficou calado. Ele sim estava com problema, não mais o moço, porque o moço foi sincero. Deixa eu te falar uma coisa: quando você é sincero com Deus, não importa o que você fez, Ele te ouve. Você está entendendo isso? Deus, Ele enxerga as pessoas que são sinceras, porque Ele entende que todos nós somos pecadores. Aquele pai não sabia que o mais moço ou o mais velho tinha problema? Claro que ele sabia. Eu acho incrível que Jesus, quando ele fala isso, ele conta duas histórias antes. Ele conta a história da dracma que se perde de casa. Nosso pastor já explicou sobre isso. Ele conta a história da dracma um pouco antes, que se perde de casa. E conta a história de uma ovelha que se perde no deserto. O contexto é: um está perdido fora e o outro está perdido dentro. Aquele filho mais velho estava perdido dentro de casa. Quando o filho o moço volta, segundo a sua sinceridade, o que ele declara? Vai para o 15, 16. Eu já falei. Ali, conforme eu já falei para 17, caindo em si. Tem um momento da sua vida que você cai na real. Fala: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha esposa? O que eu estou fazendo com o meu patrão? O que eu estou fazendo? Eu trabalhava com ônibus. Trabalhava com despachando ônibus, também novinho, bem maduro. E um dia o ônibus me flagrou no computador fazendo tudo menos trabalhando. Eu lembro quando eu fiquei muito irritado, mas ele, com muita delicadeza, com muita educação, não demonstrou a sua irritação. Mas eu consegui ver que eu estava irritado. Ele foi morte. Só que, veja bem, naquele momento eu caí em si, eu fiquei tão envergonhado que eu passei o dia todo evitando ele, com vergonha dele. Ele não abriu a boca, ele não falou nada. Entenda uma coisa: vai ter situações na sua vida que você não vai precisar falar nada. Deus vai agir com você. E aquele que te fere vai se tocar. E Deus vai agir. E Deus vai intervir. Caindo em si, ele pensou quantos trabalhadores que meu pai tem. Comida de sonho, melhor. Vou voltar para casa. Presta atenção. O que você tem que entender é que a vida da gente é um ensaio. O que você faz de ruim e o que você faz de bom. É sempre um ensaio. Para um médico chegar ali e executar uma cirurgia em mim, ele precisasse fazer uma cirurgia de coração, ele teve que ensaiar. É assim, aquelas aulas legais de fundo. Esqueci o nome da necrópsia. Anatomia. Essa é fácil. Necrópsia é outra coisa. Para tudo na vida existe um ensaio. O cara que estuda muito, ele não só aprende, mas depois ele tem um período probatório ali de serviço. O policial é a mesma coisa, ele vai lá, faz escola de um ano, depois ele tem um período probatório na rua, aprendendo o serviço. Olha o ensaio aqui. Nada acontece por um acaso. O pecado que você cometeu, você ensaiou ele antes. A mentira que você contou, você ensaiou ela antes.
O adultério que você cometeu foi ensaiado muito tempo antes. Esse desvio que você cometeu está sendo ensaiado faz tempo. Mas deixa eu te contar um segredo. Não interessa para Deus qual o tamanho do seu pecado. O que interessa para Deus vai ser o tamanho da sua sinceridade em admitir que você é pecador e voltar para Ele. O que interessa para Deus é se você tem coragem. Assim como quando Moisés desceu do monte e encarou um povo que estava adorando ídolos, ele teve coragem e encarou aquele povo. E depois ele teve coragem e encarou o próprio Deus. Quando Deus falou assim: Moisés, sai da minha frente, eu vou matar toda essa galera aí, vou fazer tudo novo através de você. Ele falou: não faça isso. Repita comigo assim: eu tenho que ter coragem para enfrentar aquilo que me afeta. Tem muita coisa te afetando, mas porque você tem fugido dessas coisas. Aí ele sai: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, peguei contra Deus e contra o Senhor. Amados, quero partir desse momento dizendo o seguinte: Deus se alegra quando enxerga um adorador. Deus se alegra quando enxerga alguém que está sendo sincero, não para com o outro. Aqui está o grande problema nosso. Nós queremos ser sinceros com o cônjuge, nós queremos ser sinceros com o patrão, nós queremos ser sinceros com o próximo. E isso é muito bom e tem que ser. Mas a sinceridade que Deus quer de nós é com nós mesmos. Seja sincero com você. Esses dias eu estava na portaria, até lá, a Ela fez uma brincadeira comigo, eu achei muito legal. Eu brinquei com ela e falei: nossa, eu tenho que escrever o nome aqui. E quem tem que escrever o nome aqui? Porque ele decidiu que tem que escrever assim. Foi o diretor, né? Eu sou o diretor lá. Eu falei: que diretor chato que vocês têm? Ela falou assim: você quer reclamar para ele? Olha ali no espelho. É muito legal. Porque essa reflexão é muito real, gente. Você tem que ser sincero com você mesmo. Enxerga as suas limitações, encare elas. Pastor, você está entendendo? Eu não consigo respeitar minha mulher. Pastor, você está entendendo? Eu não consigo respeitar meu filho. Pastor, você está entendendo? Eu não consigo respeitar meu pai. Consegue sim. Se você for sincero com você mesmo e chegar diante de Deus com essa sinceridade, como esse garoto chegou, vai ter um pai amoroso, de braços abertos, esperando ele falar: volta, filho meu, volta que eu tenho tudo para você. Só que eu também quero falar que esse cara que estava ali na casa, pode ser que seja você. Às vezes você fala assim: mas eu não fiz nada disso. Tem muita gente que tem 20 anos na igreja, não vai experimentar a plenitude de Deus. Porque como nós aprendemos com os casais, não quer se esvaziar, não quer se despojar. Mas eu, tipo eu, a gente precisa se esvaziar. Os jovens estão se enchendo. Os jovens ficam nas redes sociais, naqueles vídeos, estão se enchendo de conteúdo, enchendo de tanta bobagem. Você não vê mais um jovem com livro na mão. Antes eu pegava o ônibus para ir trabalhar, eu via muitos jovens com livros na mão. Eu me senti um ET. Estou estudando alguns livros para a escola bíblica. Eu fui levar ajuda no retorno médico. Eu lá lendo o livro. Todo mundo olhando para a minha cara e disse: quem é esse cara? Que idade que ele veio? Botou no tempo? Gente, nós estamos vivendo tempos sombrios. E esse filho mais velho, ele se enquadra bem nisso. A gente está dentro. A gente às vezes dá aquela desviada, mas a gente está dentro. O importante é que todo mundo está lá dentro. Não está sendo sincero com Deus, não está sendo sincero com você, e você acha que está enganando o Pai. E de Deus ninguém se zomba, ninguém zomba. Não se engane. Não dá para esconder de Deus. A gente que está 10 anos na igreja não vai experimentar. Não vai experimentar. Eu concluí, quero dizer para vocês a ilustração que a pastora Maria deu hoje na escola bíblica. Quem está sendo na escola bíblica? Adulto que está na escola bíblica hoje. Vou ficar de reforço para vocês. Certa vez o professor tinha 2 alunos, e os alunos
de Deus para cá com Deus. O professor, de quanto ele entendeu, foi lá, pegou 2 peneiras, pegou na mão de cada um dos alunos e falou assim: vem comigo. Ficou na frente do riacho, ou entra dentro do riacho, na parte rasa. Eles entraram dentro do riacho, na parte rasa, falou: agora plume a peneira. Todos vocês sabem que é peneira, né? Amém? Essa rede social, você sabe que é peneira. Aqueles jovens pegaram a peneira e o professor falou assim: agora vocês vão entender o que é estar cheio de Deus. Aquele que conseguir encher essa peneira com água, entendeu. E aqueles jovens começaram. Eles entraram com a peneira debaixo da água e subiam com a peneira. Entraram com a peneira debaixo da água e subiam. E horas se passaram. Um deles se cansou, saiu do lago, maldizendo o professor. Falou: professor, você é louco. Isso é impossível. Onde já se viu você exigir algo disso aqui? Deus não está nesse negócio. Deus não é isso. Não tem nada a ver com Deus isso aí. Saiu bravo, bravejando. Talvez esse seja o filho mais velho. Estava ali o outro. Aí ele cansou os braços. Ele cansou o braço nessa posição, com a peneira dentro da água. E ele olha para o professor assim e fala: professor, eu já entendi. A peneira está cheia da água, ela tem que estar dentro da água, submersa. Irmãos, não existe vida sem Deus. Se você quiser ficar fora, se você quiser estar longe de Deus, você é um morto-vivo. Não há vida fora de Deus. E esse jovem aprendeu isso na prática, porque quando ele fazia com a força do braço, levantava a peneira. Toda vez que a gente tenta com as nossas forças, pastor Elias, quando nós tentamos com a nossa força, levantamos a peneira, olhamos para ela, não tem água, e vamos de novo, aprendemos o caminho, vimos na escola bíblica, participamos da Santa Ceia, estamos aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, aprendemos, colocamos a peneira dentro da água. Que legal, as coisas acontecem, fica barulho. Daí a gente acha que dá para colocar água na peneira. Não dá, irmãos. Você tem que viver uma vida regrada de oração, de busca, de intercessão, junto com os irmãos. Eu costumo falar para minha filha, eu sempre falo isso para ela: filha, presta atenção com quem você anda, porque as pessoas que estão ao seu redor têm o poder de te influenciar. Quando 2, 3 ou 4 pessoas que estão ao seu redor estão fazendo algo, elas têm poder sobre você. Você não consegue ter poder sobre elas. Então, minha filha, você que está com problemas, começa a andar com pessoas que buscam a mesma coisa que você. Você gosta de estudar? Anda com quem gosta de estudar. Se você gosta de Deus, anda com quem gosta de Deus. Agora, não dá, filha, você não consegue ter uma vida legal se você anda no mercado, né? Você quer andar no meio do maconheiro, você vai ser um cara maconheiro também. Não dá, gente. O adulto é a mesma coisa. Eu não gosto de fofoca, mas não sai nem briga. Eu não consigo entender isso. Irmãos, aprenda uma coisa. Aqui Jesus registra 2 pessoas. 2 estavam perdidos, mas nenhum estava longe de Deus. Os 2 estavam perdidos, amém? Mas estavam na vista do Pai. Sabe por que eu falo que estava na vista? Aquele pai, quando recebe o filho de volta, ele faz uma grande festa. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que há mais alegria no céu quando há um pecador arrependido. Há muita alegria no céu quando alguém se arrepende. Sabe aquele momento na sua casa que você vai para o seu joelho e você começa a dizer: me perdoa? É quando você fala de verdade, de coração. Não é porque você está precisando. Mas naquele momento, não é o que você está precisando, mas naquele momento que você se rasga, que você começa a orar e falar: Senhor, me perdoa por isso que eu fiz. Aquele momento, há uma alegria no céu, uma festa no céu. E as bênçãos de Deus, elas começam a planear sobre você. Deixa eu te falar uma coisa: o melhor sentimento que o ser humano pode conquistar é aquele quando você entende que Deus está ao seu lado. Esse é o sentimento de proteção, de carinho, de afago. Uma pessoa que se sente protegida, ela não fica depressiva. A pessoa que se sente acuada, ela fica depressiva. A pessoa que se sente ameaçada, ela fica depressiva. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus é todos os atributos positivos. Tudo o que você precisa está em Deus. Não está no dinheiro, não está no casamento, não está no carro, não está na mansão, não está no alto salário. Tudo o que você precisa está em Deus. Amém, Deus?
Deus abençoe vocês. Dá uma salva de palmas. O louvor